Nós cantamos que toda a terra e todo ser rendam glória, que em todo o céu, os anjos o adorem, que toda língua confesse o nome do Senhor. Vamos pensar nisso. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo de número 2. Diga: tudo é para Jesus. Diga: tudo é de Jesus. Primeira canção que nós cantamos, canção de guerra que a gente fala, nós cantamos que tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Baixa aqui na frente um pouquinho. Nada foi feito sem Ele, nada, nada, nada. Que nessa noite a gente possa aprender um pouco mais disso, e que possamos nos comportar assim, que não seja apenas esse dia 25, que não seja apenas na época da Páscoa, mas que eu e você possamos nos render. Vocês só me atrapalham. Deus abençoe. Que não seja apenas uma única data, mas que nós nos rendamos sempre diante dele, que você se renda e que você analise a você mesmo, que você analise aqui em cima, Noto, tira para mim aqui, que você se observe mesmo para ver se você realmente está rendido a ele, completamente rendido na presença dele. É muito importante que a gente reflita nisso, porque pode ser que seja apenas de conversa, que sejamos apenas de boca, e isso, para um cristão, isso não pode ser. Lucas capítulo 2, nós vamos ler Lucas capítulo 2, vamos ler o texto que a pastora leu também, Lucas capítulo 2 agora. Amém, irmãos? Nós vamos ver, tudo é para Jesus, tudo é para Ele. Vamos começar com o versículo 7, apenas para chamar a nossa atenção. 2:7, diz assim: e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. Tudo é para Jesus? Tudo é para Jesus. Tudo é de Jesus? Tudo é de Jesus. É tudo para Ele, por meio dEle, através dEle, tudo é dEle. Mas o texto fala, não havia lugar para eles na hospedaria. Lá no Antigo Testamento, 7 séculos antes, lá atrás, o profeta, ele já dizia, mas a terra, 7 séculos antes, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou-a desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O capítulo 10 vai dizer assim: porque uma virgem conceberá e dará à luz a uma criança. Uma virgem conceberá. Diga, 7 séculos antes. Irmãos, antes disso. Bem antes disso. E aqui no texto que você está aberto aí, Lucas 2:7, fala, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olhe para mim. João capítulo 1, no versículo 9 para frente, vai dizer assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, primeiro judeu, da mesma tribo, da mesma cultura, e os seus não o receberam. Mas não apenas os judeus, aí para os humanos, os seres humanos, porque ele se tornou humano, mas os humanos não o receberam. E eu quero ver aqui uma contrapartida com relação a isso. Enquanto que não havia lugar para ele, vamos ler algumas porções aqui
do que foi que os próprios Deus fez para a vinda do Messias. Não havia lugar para ele. Olha o versículo, veja comigo, o versículo 8 a seguir. Havia naquela região, naquela mesma região, pastores de ovelhas, ovelhas animais, que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Amém até aqui, irmãos? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Os pastores estavam cultuando a Deus, irmãos? Estavam cantando, tocando? Não, eles estavam guardando as ovelhas. Irmãos, nem todas as manifestações de Deus acontecem no momento de culto. Nem todas as manifestações do Senhor acontecerem em uma hora sacra. Irmãos, quando você está na sua vida comum, na sua vida vivencial, existencial, como Deus pode usar você? Como você pode glorificar o Senhor? Por que que nós, irmãos, achamos que é preciso um ambiente específico para o Senhor se manifestar? Eles estavam no campo, e com certeza eles não estavam nem pensando nisso. Talvez um ou outro estivesse orando, talvez um ou outro, mas olha só, verso 9, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temas, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha a mensagem do anjo para os pastores. Olha, nasceu em Belém, na cidade de Davi, o Salvador, o Cristo, o Senhor. Senhor de tudo, Senhor para todos, Senhor em tudo e em todos. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele, mas não havia lugar para Ele. Não havia lugar para Ele na hospedaria, não é? Verso 12. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente, e acharam Maria, José e a criança deitada numa manjedoura. Olha para mim aqui, irmãos, não havia lugar para eles na hospedaria, mas tinha corações dispostos. Não havia lugar para eles, mas o Senhor preparou pastores para ir lá, para estar com Jesus. Não havia lugar na hospedaria, mas havia alguns corações. No Evangelho, gente, é sempre alguns corações. No reino de Deus, é sempre alguns corações. Às vezes as pessoas valorizam mais as festas natalinas do que o aniversariante, que não nasceu no dia de amanhã, tá bom? Diga-se de passagem. Nem nasceu no ano zero. Existe aí uma grande possibilidade de Jesus ter nascido entre o ano 4 e 6 antes dele mesmo. Ele nasceu entre o século 4 e 6 antes dele. 4 para 6 anos antes dele mesmo, porque o calendário, houve alguma confusão. Mas isso é decidido, está claro, foi pouco antes. Então nem foi
há 2007 anos. Tem que colocar aí mais uns 4 ou 6. Tá bom? Não foi. E nem foi no dia 25. Mas não tem problema. O que importa é que nós tenhamos um dia para selo, para um ato, para uma atitude, para uma meditação, para uma reflexão. Você tem coração para ir à presença de Jesus? Você tem disponibilidade? E isso não é domingo, quarta ou sexta. Não pode ser domingo, quarta ou sexta. Não é cristão aqueles que vão à igreja apenas domingo. Não é cristão aqueles que vão para a igreja quarta e domingo. Não é cristão aqueles que só vão à igreja quarta, sexta e domingo. Mas são cristãos aqueles que têm corações rendidos ao Senhor. O anjo apareceu para os pastores e disseram para os pastores: nasceu. Aquilo que os profetas falaram, nasceu. Aquilo que os profetas profetizaram, nasceu. Está lá. E eles foram. Ou seja, não tinha lugar para eles, mas os pastores deixaram as suas ovelhas e foram ver o menino. Os pastores deixaram as suas ovelhas e foram ver a criança. O quanto nós estamos dispostos, irmão, não para um culto, mas o quanto eu e você estamos dispostos a enfrentar, seja qual for a situação, e nos render ao Senhor. As situações da vida baqueiam você, irmão? Jesus disse que nós teríamos tribulações. As perseguições da vida baqueiam você com relação ao Senhor Jesus? Nós deveríamos vir na igreja todos os dias, irmão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias. Porque não venha me dizer que você pensa nele em casa. Sabe qual é a prova de que você está na fé? Sabe qual é a prova de que você se encontra na fé? É que você não se imagina longe da palavra dele, pregada, não lida, pregada, não estudada, pregada, não pesquisada, porque a fé só acontece pelo ouvir a pregação. Quanto nós estamos dispostos? Reflita hoje comigo nessa noite. Nesse culto que nós denominamos culto de Natal. Porque Natal não é Noel. Natal não é presente. Natal não é nada disso. Natal é um menino vindo a nós. É uma criança. É algo como criança vindo a nós. Ele nos foi dado como uma criança é dado para os pais. É de todos nós. É de toda a humanidade. Então aqui os pastores foram. No verso 13 a gente vê que os anjos se moveram, então não tinha lugar, mas tinha pastores. Não tinha lugar na hospedagem, mas tinha anjos, tinha um coral. Olha o verso 13: subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, aos homens de boa vontade, aos homens dispostos. Aos homens dispostos, eu prefiro essa versão, aos homens de boa vontade, aos homens que têm vontade disponível. Paz na terra, pacificação na terra, aos homens que têm vontade para Ele, não vontade para si. Olha para mim, meu irmão, a sua vontade é para si? Não, para mim não, para minha família. Ah, é? Então você é tudo menos do Evangelho. Porque Jesus disse: aquele que não negar pai, mãe, filhos, filhas, e ainda a própria vida, por amor de mim, não é meu discípulo. Não é meu discípulo. Você tem disposição para servi-lo? Você tem boa vontade para servi-lo? Você tem boa vontade para se render a Ele? Olha para mim, meu irmão. Olha para cá, igreja. Você tem boa vontade para o Senhor? Ou é primeiro você?
as tuas coisinhas. Não havia lugar para ele na hospedaria, mas os anjos fizeram um coral e fizeram uma cantata naquele acontecimento. De novo, verso 13: subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícias celestiais, ou seja, milhares de anjos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra. Quer dizer, o príncipe da paz chegou. Chegou o Pai da eternidade. A criança, o Pai da eternidade chegou. O príncipe da paz chegou. Paz na terra aos homens de boa vontade. Natal é você refletir se você tem disposição para as coisas de Deus. É você refletir se você é disponível para Deus. Porque Deus ainda continua chamando gente. Deus não vai usar o cachorro, o gato, o cavalo, o papagaio. A matéria-prima de Deus ainda são seres humanos. Você é disponível, meu irmão? Ou você é apenas disponível para você? O quanto nós somos disponíveis, irmãos? Uma pessoa com boa vontade não liga se o irmão não falar com ela. Uma pessoa disponível para Deus não se importa se o irmão fizer cara feia para ele. Uma pessoa disponível não se importa se as pessoas não o cumprimentam. Uma pessoa disponível para Deus não faz questão de nada. Não havia lugar para eles na hospedaria, mas os pastores tinham lugar no coração. Miríades de anjos vieram para louvá-lo, vieram para exaltá-lo. Verso 15: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completando 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Lá no capítulo 1, o anjo vai falar isso para Maria e para José. Amém? Não havia lugar para eles. Não havia lugar para eles, mas os pastores deram um jeito. Não havia lugar para eles, mas o pai mandou anjos. O pai preparou um coral. Mas não para por aí. Diga, 2 anos depois. Diga, 2 anos se passaram. Diga, 2 anos se passaram. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Mateus, agora volta para trás. Mateus capítulo 2. 2 anos se passaram. 2 anos mais tarde. O texto que a pastora leu, veja comigo. Capítulo 2 de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Vieram uns magos, uns sábios, uns pesquisadores, uns cientistas da época deles. Não pense em feiticeiros quando você lê a palavra mago. Pense em pesquisadores. Pense nos cientistas daquela época. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Vou repetir. E perguntaram: onde está o recém-nascido? 2 anos depois, irmãos. Daqui a pouco eu te mostro por que é 2 anos depois. 2 anos mais tarde, ainda
pessoas se rendiam ao menino. Sabe, não é como aquelas conversas, sabe, assim, de fumaça. É coisa séria. Tendo ouvido isto, admirou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém, diga toda Jerusalém, ficaram admirados, porque ele perguntou assim: aonde está o rei dos judeus? O Herodes ouviu isso, o Herodes ficou espantado, irmãos. Ué, rei sou eu aqui, né? Rei sou eu. Perguntaram, verso 2, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela. Tipo assim, como é que Jerusalém está assim, calma? Onde está? Eu pensei que tinha uma grande festa aqui. Eu pensei que tinha uma grande festa aqui. Um grande outdoor, né, irmãos? O menino nasceu, o menino nasceu, o menino nasceu. Onde está o menino? Onde está o rei? O rei Herodes fica assombrado e alarmado. E toda Jerusalém, 2 anos depois, com a pergunta dos magos, dos cientistas, então convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Agora para mim um minutinho, presta atenção, eu vou ler um texto aqui paralelo. Vou ler um texto paralelo para vocês. Então veja, os magos, os pensadores, os pesquisadores vieram do extremo oriente, porque viram a estrela dele, e chega em Jerusalém, 2 anos depois. Só que esta profecia, às vezes a gente pensa que era só os magos, não. Essa profecia era falada, é que as pessoas interpretavam como se fosse algum imperador. Mas deixa eu citar para vocês 2 historiadores antes de Jesus. 2 historiadores. O primeiro dele é um cara chamado Tácito, historiador na época dos romanos. Olha o que ele escreveu no 1º século antes de Cristo. Olha só o que o jornal dizia da época. Muitos, disse o Tácito, muitos no século I estavam persuadidos de que constava nas antigas escrituras dos sacerdotes, é o nome que eles davam, é o nome que os antigos povos davam aos hebreus, antigos sacerdotes, estavam persuadidos de que constava nas antigas escrituras dos sacerdotes, que por este tempo o poder do Oriente subiria. O poder do Oriente subiria. E que da Judeia viriam os dominadores do mundo. O Tácito disse isso. Esse é um historiador. Não é um livro religioso, não é um texto religioso, tem nada a ver com religião. É um texto de história. Já havia no meio de Roma, no meio da Grécia, no meio da Síria, já havia umas conversas de que apareceria um na Judéia, que seria levantado na Judéia, e dali viria os dominadores do mundo. Dominadores do mundo aqui se refere a nós, o seguidor do rei. Eu e você, meu irmão. Olha como é que eles chamavam os seguidores do rei, dominadores do mundo. O outro texto era um cara chamado Seutônio, também ali do 1º século. Um outro historiador chamado Seutônio, que diz assim: aumentava em todo o Oriente a antiga e constante opinião de que estava escrito no destino do mundo aqui é assim, lá onde o Judas perdeu as botas, lá nos confins da terra, no destino do mundo, que da Judéia viriam, naquele tempo, os dominadores do mundo. É um texto paralelo, é um texto não religioso. Havia então, gente, no extremo oriente, gente que se interessava pelas antigas profecias dos hebreus.
É que às vezes eu e você, nós não prestamos atenção. Tem muitos filmes antigos, filmes antiquíssimos, que sempre ali você vai perceber profetas, feiticeiros. Isso era muito comum no antigo mundo. Isso era muito comum no antigo mundo, irmãos e irmãs. Então havia pessoas que pesquisavam isso. Esses magos são pesquisadores, eles levavam a sério. Não era apenas um historiador esses magos. Eu citei aqui 2 historiadores, Tácito e Seutônio. Esses magos não eram historiadores, eram pensadores, eram pesquisadores, eram cientistas. E que viram, irmãos, os sinais. Eles pesquisaram, desejaram tanto. Presta nisso aqui, estou acabando já. Eles desejavam tanto, eles queriam tanto, que mesmo sendo ímpios, não eram gente convertida. Ímpios. Tem gente que acha que ímpio não vê coisas de Deus. Vê, irmão. Vê. Tem gente que pensa que não vê. Esses pesquisadores tinham tanta vontade, tanto desejo de conhecer o enigma das profecias, que o Senhor mostrou para eles. E não acabou ainda, o texto vai ficar mais legal. Então esses magos são homens, pensadores, pesquisadores, que já esperava alguma coisa acontecer nesse sentido. Aí o texto continua, né? Verso 7. Com isto, o rei Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao, diga para mim mais alto, irmãos, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. O Herodes ficou curioso. Quando foi que a estrela apareceu para vocês? E enviando-os a Belém, então eles responderam para o Herodes. Verso 8, enviando-os a Belém, disse, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Herodes queria adorá-lo ou queria matá-lo? Matá-lo. Ele está querendo enganar os magos. Depois de ouvirem o rei, partiram. Agora veja, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou onde estava aonde? Aonde estava quem? O menino. Agora veja, irmãos. Se a estrela estava acompanhando o tempo inteiro, eles não precisavam perguntar para o Herodes. Perceba que a partir dessa pergunta, desse questionamento, a estrela aparece não para eles. Essa estrela aqui, irmãos, não é mais como aquela estrela ali. Eles chamam da mesma estrela, mas essa estrela aqui não é mais aquela estrela ali. Essa estrela aqui já é um guia espiritual, não é mais apenas um guia astral. Porque primeiro eles analisavam os astros. Aqui, quer ver só? Veja bem, olha o verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que as estrelas que viram no oriente, é o que eles estão pensando, a escritura fala como eles pensavam, os precedia, até que chegando parou aonde o menino estava. Veja o verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Está vendo? Não é uma coisa que estava ali desde lá até aqui. Eles viram a estrela estava sobre Jerusalém, eles foram para Jerusalém. Eles chegam em Jerusalém, irmãos, eles se interessam, eles querem não errar. Diga, não errar o alvo. Essa é uma outra questão evangélica, irmãos. Qual é o seu desejo verdadeiro com relação a Deus? Porque tem gente que de corpo não erra o alvo, mas de coração erra. Tem gente que os pés vai para a igreja, mas o coração não vai. Tem gente que a boca canta os louvores para Deus, mas o coração não canta. Tem gente cujas palmas aplaudem o Senhor, mas o coração não aplaude. Veja o desejo deles. Eles viram a estrela e a estrela mostrou Jerusalém. Eles chegam lá. Mas o verso 10 é crucial. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo.
É uma estrela diferente, bem ali em cima. Da onde? Olha o verso 11. E entrando aonde, gente? Diga para mim, irmãos, entrando na? Aí eu já começo aí a resolver o enigma. Lá em Lucas capítulo 2, nós deixamos Jesus aonde? Fala para mim, irmão. Lá em Lucas 2, nós deixamos Jesus aonde? Manjedoura. Porque não havia lugar para eles. Não tinha lugar para eles. Deixamos o menino Jesus na manjedoura. Porque não tinha casa para eles. Aqui, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Amém? Até aqui, irmãos? Então não é uma coisa religiosa. Se fosse uma coisa religiosa, irmãos, se era apenas uma vontade do escritor aqui enganar a gente, se é uma coisa humana, política, filosófica, se Bíblia é papel e papel aceita tudo e a palavra não vale nada, era só mandá-los de novo para a manjedoura, irmão. Se quem escreveu isso aqui tivesse outra intenção de montar uma religião, mandava para a manjedoura. Sabe quem inventou a questão da manjedoura lá dos animaizinhos lá? Sabe quem inventou isso? O grande Francisco de Assis. Um grande homem, mas foi ele que inventou isso. E ele inventou com inteligência. Ele resumiu tudo ali, ele botou lá os magos, botou lá os pastores, botou lá os animais, botou tudo no lugar. Para ser pedagógico, Mas nunca houve esse encontro. Os magos nunca foram na manjedoura. Não aconteceu isso. Natal não é isso. Isso aqui não é manjedoura. Os magos não vieram na manjedoura. Os magos vieram na casa aonde Maria e José já moravam. Mas continua. Então veja, vendo eles a estrela, se alegraram. Não a estrela astral, mas vendo eles o Senhor. O que é que alegra o nosso coração? Hein, irmão e irmã? Está me ouvindo ainda nessa noite? Natal não tem nada a ver com o que a mídia diz. Aí talvez você diga assim, não, mas eu já sei já. Ter ciência não quer dizer nada. Mas o que você está fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com isso? O que eu e você estamos fazendo com isso? Continua. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Deus falou com eles, irmãos. Falou com os magos. Deus falou para eles de alguma maneira, não volte ao Herodes. Não vá ao Herodes. Verso 16, pula para o 16. Vendo-se iludido pelos magos, o Herodes, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente. Enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Por que 2 anos? Conforme o tempo do qual com precisão lhe informara os magos. Percebeu, irmão? Perceberam, irmãos? Olha o verso 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceu para eles. Verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Os magos tinham dito para ele. Então ele falou assim, já que eu não sei quem é o menino, bom, todas as crianças de 2 anos para baixo eu mato. E aí é a nossa lição mais feia da noite.
é a nossa lição mais triste da noite. Quantas pessoas nós vamos matar por não deixar Jesus resplandecer? Quantas pessoas as suas atitudes vão matar? Porque nós não deixamos Jesus aparecer através de nós. Quantas pessoas perderão a vida, não a vida biológica, irmãos. Não a vida biológica, mas quantas pessoas perderão a oportunidade? Porque nós não vamos falar. Tem um texto nos antigos, está aqui também. Está aqui também, aí, ele citando no verso 17. Então cumpriu-se que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá. Pranto, choro, grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Houve um chororô terrível em Jerusalém, porque as crianças eram mortas sem ter porquê. Quantas pessoas vão morrer porque a gente não deixa Jesus aparecer? Quantas pessoas, irmãos? Há lugar para Jesus nas nossas vidas? Há realmente uma inclinação em nós para Jesus? Há boa vontade em nós para Jesus? Por quê, irmãos? Por que dessa pergunta? É porque a cidade não recebeu Jesus? É porque os hotéis não receberam Jesus? As casas não receberam Jesus? Mas o próprio Deus fez luz para Jesus. E nós, irmãos? O que nós seremos com relação a Jesus? Porque Ele disse, meu irmão, Ele disse, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele disse, quem vê a mim, vê meu Pai. Vamos parar de ser sagrado, irmão. Vamos parar de ser sacros. Vamos parar com isso, irmãos, e vamos ser uma voz natalina de verdade. Uma voz que faça a diferença, irmãos e irmãs. Vamos parar com esse religiosismo. Vamos parar com essas coisas de não pode, não é, não vai. E vamos ser a expressão do Messias. Vamos ser um menino se nos deu. Vamos ser um filho se nos deu, um filho nos nasceu. Vamos ser, irmãos, hoje em dia essa estrela que aponta para Jesus. Sejamos, enquanto muitos não te receberão, alguém vai te receber. Pode ser que você não fique famoso, pode ser que você não seja tão querido, mas Ele disse isso, que neste mundo teríamos aflições. Quem somos nós nessa noite então? Quem somos nós nesse tempo de Natal? Quem está nascendo aí dentro de você? Quem que está crescendo aí em você? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.